Como é bom estar entre amigos e família. Eu vou falar desse livro que foi escrito com os pés. Eu literalmente caminhei para escrevê-lo. Peregrinar, uma jornada do autoconhecimento, uma jornada filosófica dentro do autoconhecimento. E a nossa palavra inicial para termos na nossa memória hoje é a palavra gratidão. Durante o livro, nós vamos perceber essa palavra permeando pela nossa história. Inicialmente, esse livro começou num caminho em Minas Gerais, chamado o Caminho da Luz. Do Caminho da Luz, veio para o Rio Grande do Sul, o Caminho de Caravaggio. E depois ele alcançou voos mais altos. Caminhar pelo deserto do Saara, aonde não há vida, ausência total de vida. Depois, ele se encontrou em mais de 930 quilômetros por 41 dias. Depois, ele foi escrito no Peru, no caminho Inca, até chegar nos cumes do Himalaia, no Annapurna. O que leva alguém a caminhar mais de 930 quilômetros? Por que alguém faz isso? Vamos na etimologia da palavra peregrinação. Peregrinação significa o estrangeiro. Nossa, o estrangeiro. Mas o que o estrangeiro tem a ver com o autoconhecimento? Exatamente tudo. Quantas vezes nós somos estrangeiros de nós mesmos? Somos estrangeiros de nós mesmos. Estamos aqui na semana de estudos escutando a palavra historicidade. Mas quantas vezes não sabemos a nossa própria historicidade sendo estrangeiro de nós mesmos? Como se dá a peregrinação? A peregrinação, ela é um caminho, tradicionalmente feito com os pés, que permeia mais de 100 quilômetros. Precisa ser mais de 100 quilômetros? Sim, ele precisa ter um pouco de distância, porque ele não é apenas uma mera caminhada, uma caminhada de 30 quilômetros, porque nós somos capazes de andar 20, 30 quilômetros em um dia. Mas o desafio está exatamente no segundo, no terceiro, no quarto dia. Quando nós, peregrinos, estrangeiros de nós mesmos, começamos a nos unir ao caminho depois de alguns quilômetros. Estamos falando, nessa semana de estudos, de nos conhecermos. Das cartas que nós recebemos, as cartas que nós abrimos, e a palavra gratidão, ela vem humildemente nesse momento. Dentro do caminho tem um símbolo, alguns deles. Vamos começar pelo primeiro da capa, o cajado. Para esse livro ser escrito, foi necessário amigos. Professor Bruno, professor Lúcio. Foi necessário que essas pessoas fossem na minha vida o cajado. Nossa, mas o cajado, o que é isso? Naqueles momentos em que o corpo está fraco, que precisamos subir uma alta montanha, quem nos apoia? Quem está do nosso lado, humildemente, nos apoiando. Nós temos desafios na nossa vida. Ali estava o professor Bruno do meu lado, escutando a minha historicidade, caminhando comigo, me ensinando com muita paciência, muita calma, porque eu, às vezes, gosto de chutar umas pedrinhas e trupicar. Mas quando a gente trupica, o cajado está exatamente ali. O cajado está nos apoiando, nos segurando. Esse cajado é o professor Lúcio. Esse cajado são os nossos pais, a nossa família que está ali conosco, do nosso lado, nos apoiando, sendo o cajado. Mas qual a diferença de um andarilho para um peregrino?
O andarilho, ele caminha pela vida, sem se olhar, sem buscar o autoconhecimento. Mas o peregrino, ele caminha buscando o seu autoconhecimento através da jornada. Essa jornada começa quando ele decide olhar para si. Começa a olhar para o espelho, começa a observar a sua história, desde os tempos que ele lembra, como a gente diz para o partilhante. Partilhante, nos conte sua história, desde das suas lembranças, primeiras lembranças. E nós, quando nós estamos ali naquela escuta com o partilhante, nós somos exatamente esse cajado. Humildemente, escutando, ouvindo a história. Dentro do livro eu falo da palavra tão linda, alteridade. Ir ao mundo do outro, dentro do outro, devagar, na linguagem do outro. Muitos pelo caminho são fortes, robustos e gostam de andar. Aos alemães no caminho de Santiago, eles têm umas pernas compridas, andam muito rápido. Mas no caminho de Santiago, eu conheci uma senhora francesa, de nome Nadir. Ela é corpulenta, bem forte, caminhando por longos percursos. Ela caminhou mais do que eu, inclusive. O meu foram 941 quilômetros em Santiago. Ela fez mais do que eu. Já uma senhora, praticamente com 70 anos. E o que ela me ensina? Que quando nós temos os cajados certos, e quando nós saímos do porquê, mas o para quem, e o para caminhar, para a peregrinação, que seja ela no nosso próprio autoconhecimento, e seja estarmos ali buscando ser algo melhor, uma pessoa melhor. Dentro do caminho, nós temos a capacidade de conhecer uma mochila. A mochila que todos nós carregamos. Essa mochila, ela é, ao mesmo tempo, pesada e, ao mesmo tempo, ela é incrível. Vamos chamar essa mochila de mochila invisível. Porque quando nós estamos caminhando, peregrinando, por exemplo, por 30 dias, a nossa casa é a nossa mochila. E a mochila invisível, ela está ali, junto com a gente, sem nós mesmos darmos contas de que ela está nas nossas costas. Às vezes, essa mochila é muito pesada. Essa mochila está trazendo culpa, medo, pedras, sofrimento, falecimento de alguém. Está naquela mochila, na nossa mochila invisível. Mas, quando nós nos observamos com o autoconhecimento, com o cajado certo ao lado, o peso da mochila ele vai ficando mais tranquilo. Na nossa jornada existencial, o peso vai ficando um pouco mais leve, porque nós temos o cajado para nos auxiliar a subir aquela alta montanha. No Himalaia, a minha mochila invisível ela ficou muito pesada. São 9 dias de caminhada até o topo da montanha, passando por neve, avalanche, muito frio. No terceiro dia, eu tive uma infecção gastrointestinal muito severa. Essa infecção, ela me movimentou, tirou minhas forças, tirou a minha capacidade de alimentar. Eu comecei a comer apenas grãos de arroz, uma batata cozida e Coca-Cola. Não conseguia nem muito beber água, porque o estômago estava todo revirando ali. Mas uma menina, pequenina, em relação à minha, quando ela pegou a minha mochila e pôs nas costas, a minha mochila era praticamente o tamanho dela, batia no joelho dela a minha mochila. Eu olhava para ela, aquela menina franzina, carregando a minha mochila. Ali, ela foi o meu cajado. Ali ela me auxiliou, subiu a montanha, porque tradicionalmente as caminhadas eram de 9 a 10 horas. Ela pegou minha mochila por volta da 3ª, 4ª hora. Ela me auxiliou com a minha mochila invisível. Mas por que eu estou contando isso, falando dessa mochila invisível, do cajado? Quantas das vezes nós, ouvindo o partilhante, nós podemos fazer o papel dessa menina de sermos o cajado na vida de alguém?
poder auxiliar essa pessoa que tem ali, a sua mochila está tão pesada. As culpas, quanto pesa as culpas na nossa existência? Aquela menininha franzina, eu praticamente 1,90 m, ela no máximo 1,5 m. Ela mostrou que as culpas dessa mochila invisível não necessita de 1,90 m para carregar. Ela pode ser diluída pelo caminho. Ela pode ser diluída na historicidade de uma maneira mais leve, mais tranquila. Quando nós estamos dispostos ao autoconhecimento nosso, quando nós caminhamos por toda essa semana que está sendo ensinado para nós, quando o professor Lúcio traz na porosidade buscarmos coisas boas. Um colega trouxe a frase que eu gosto de ir para um parque, para uma praça, caminhar. No caminho, quando nós deixamos de ser andarilhos, passamos a ser peregrinos, o caminho começa a fazer parte da nossa própria existência. Eu estou fazendo uma metáfora entre o caminho a pé e a nossa própria existência. Nós nos tornamos o próprio caminho. O canto dos pássaros começa a ecoar na nossa existência. Aqueles sonhos que eram pesadelos começam a virar sonhos coloridos. Caminhar, cruzar o mar. Mês passado, nós tivemos uma rota chamada Passos de Anchieta, padroeiro no Brasil junto com Aparecida. A caminhada era na beira-mar, foram 110 quilômetros esse caminho, e o que ele traz? O som do mar. Trouxe muita chuva no segundo dia, mas o que eu quero ouvir deste caminho? Eu quero ouvir a chuva, que gerou um lamaçal, tivemos que pular, molhamos a roupa toda, o medo de no outro dia não conseguir com a bota molhada, mas aquele sol que estava bonito. No início desse segundo dia, que choveu muito, teve um arco-íris maravilhoso. O que nós escolhemos colocar na memória? O arco-íris da manhã ou aquela chuva devastadora da tarde? Mas os cajados, quando nós estamos ali com os nossos cajados ao lado, caminhando com a gente, eles estão nas nossas mãos, de mãos dadas. Tradicionalmente nós usamos 2, um em cada mão, porque nós sabemos que sozinhos não é tão fácil. Porque essa mochila invisível, ela tem um peso e um peso é forte. O caminho francês de Santiago começa lá em Saint-Jean, Saint-Jean-Pied-de-Port. O ponto mais alto do caminho de altitude se chama Cruz de Ferro. Cada peregrino leva do seu país uma pedra. Essa pedra simboliza as nossas dores, culpas, medos, ressentimentos. E quando nós chegamos no ponto mais alto do caminho, humildemente, nós abaixamos naquela cruz de ferro e deixamos ali aquela dor, aquela pedra, aquele sofrimento. Ah, quantas pessoas queriam estar ali junto conosco fazendo aquele caminho. Ali é exatamente o momento que nós deixamos aquela dificuldade, olhamos para os nossos cajados com mais força e sabemos que o cajado está conosco. Sabemos que o cajado está ali. Por isso da palavra inicial de gratidão. Como nós, que aqui estamos estudando durante a semana, saímos de longe. Eu saí lá de Minas Gerais. Então foi primeiro um ônibus, depois 2 aéreos, depois mais um ônibus. Como nós podemos humildemente ser cajado para as pessoas? Eu tenho aprendido muito aqui durante as aulas de como eu posso ser esse cajado para auxiliar essa pessoa que está peregrinando, ela é estrangeira dela mesma e tem essa mochila invisível que é muito grande. Essa mochila que pesa, que é dolorida. Como poder auxiliar essa pessoa num dia de muita chuva, enxergar um arco-íris? Como
auxiliar ela a verificar as qualidades que ela tem na própria vida. Às vezes a gente olha pra gente, nossa, como eu sou burro, como eu errei. Eu já escutei algumas pessoas, nossa, bati com um carro e eu sou muito burro, eu não sei dirigir, nunca mais eu vou. Mas ela dirigiu a vida dela inteira, 20 anos. Foi apenas um equívoco naquele momento que transformou a mochila invisível dela muito pesada. Mas aqui nós estamos exatamente nessa busca, na busca de sermos o cajado. Na capa, quando fomos desenhar, colocamos aqui inicialmente um ser em primeiro plano, uma interrogação lá na frente, trazendo essa nossa ideia do conhecimento. O caminho de peregrinação, nós falamos que é tradicionalmente acima de 100 quilômetros. Mas por que, relembrando essa história, são 3 fases. O caminho ele é dividido em 3 fases. A primeira fase do caminho, a fase da dor, do corpo. O corpo dói, arde, é difícil caminhar, o joelho incomoda, o pé, bolhas. A nossa mochila invisível. Como ela dói nos primeiros dias. Depois, nós vamos caminhando. Nós passamos para a fase mental. Como a mente fica pesada. Como a mente incomoda. Lá no Egito, 360 graus era a mesma coisa. Como bate medo na gente. Eu olhava para o guia e falava, o GPS aí tá com a bateria, tá funcionando, tá ativo aí, tá tranquilo? Calma, calma. Calma não vinha só medo. Porque 360 graus era a mesma imagem, não sabia para onde eu estava andando, não conseguia nem ver o sol. Essa é a fase mental. Mas quando a gente rompe essa fase mental nos caminhos, a gente chega na fase espiritual. Nós conseguimos serenar um pouco mais a mente. Conseguimos atingir uma paciência maior. Começamos a entender que os percalços, eles realmente existem. Mas que nós temos os nossos cajados para nos apoiar. Que nós possamos um dia ser o cajado para essas pessoas de alguma maneira. Deixar algo de bom, que seja para o filho, para a mãe, para o pai, para o nosso partilhante. É muito sério quando o partilhante chega. Eu estou vivendo agora a fase do estágio supervisionado. Quando o partilhante chega e conta a história da sua vida, ele abre a mochila, escancara a mochila para nós. Humildemente ouvimos, acolhemos naquele momento ali do cajado. E hoje eu quero relembrar nossa primeira palavra, gratidão. Gratidão ao professor Bruno que está nessa jornada comigo há um tempinho. O Luciano às vezes dá muita cabeçada, falta aula, vai caminhar. Não é simples. Todos nós sabemos que a nossa jornada de filósofos clínicos ela é árdua. Professor Lúcio, por ter nos proporcionado essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de estar aqui durante essa semana e a oportunidade de termos esses cajados para naquela subida difícil, ele está ali, nos auxiliando com a nossa mochila visível. Agradeço a todos, obrigado por terem me ouvido e que fique essa palavra. Como nós podemos ser um cajado na vida de alguém. Obrigado.